Então, aula passada a gente entrou em... Professor, eu apertei um botão sem querer. Pode negar. Tá, não tem problema, faz parte. Negar, tá. Então, aula passada, a gente vimos um resumo de fibras, né? Vou fazer um resumo aqui, eu vou passando meio rápido, tá? Porque hoje seria mais um complemento dessa aula e depois a gente entra na parte dos outros carboidratos. As fibras, já Hipócrates é considerado o pai da medicina, certo? Há 500 anos antes de Cristo, ele já percebeu o quê? Que dietas com elevado conteúdo de fibra tinham um efeito laxativo benéfico, ou seja, auxiliava a digestão, né? Isso já desde a antiguidade, né? Daí, porém, no início do século XX, com o processamento dos alimentos, as fibras eram descartadas, eram consideradas nutrientes não úteis, né? Mas a partir de 1953, ou seja, metade do século XX em diante, começou-se a notar o quê? Que algumas doenças do homem, né, do homem moderno, estavam relacionadas à ingestão de alimentos com baixo conteúdo de fibra. Por quê? Porque com o processamento de alimentos, as fibras eram descartadas, né? Daí depois, a partir dos anos 70, começou a comprovação disso, ou seja, que a quantidade baixa de fibra na dieta acabou aí no século XX resultando em algumas doenças. Não só no século XX, até anteriormente. Mas foi a partir da metade do século XX que começaram a dar a real importância para dar fibra. Por quê? Porque, como a gente já tinha visto, ela controla a motilidade gastrointestinal, interfere no metabolismo da glicose e do lipídios, faz com que a ingestão seja mais lenta, né? Modula a atividade metabólica de bactérias intestinais, contribui para a manutenção do ecossistema do intestino grosso, ou seja, faz com que bactérias benéficas sobrevivam no intestino grosso, e contribui para a integridade da mucosa intestinal. Algumas controvérsias. Métodos de análise, componentes químicos, efeitos fisiológicos, tem muita coisa ainda que é controversa, tá? Mas para a saúde, pode-se dizer que hoje em dia ela é uma coisa benéfica, um nutriente benéfico. Então, a gente fala de fibras, não é uma única substância, né? Ao contrário de proteína, né? A fibra é uma série de polissacarídeos, normalmente interligados entre si, e que possuem a presença de proteínas, lignina, compostos fenólicos, fitatos, oxalatos e outros. Aonde ela está localizada? Na parede celular. Lembrando que apenas células de plantas possuem parede celular. Célula de animais possui a membrana plasmática, mas não tem parede celular. Por isso que a fibra, normalmente, é derivada de fonte, né, de alimento de origem vegetal, né? Frutas, hortaliças, etc. e tal. Alimentos de origem vegetal. Mas também podem estar presentes em tecidos de reserva, tecidos que evitam a perda de água, etc. e tal. Então, aí você tem a foto de uma célula, e a gente vai perceber o quê? Que aqui você tem o núcleo, o citoplasma e a fibra, tudo aqui em volta da célula.
em detalhe, né? Essas fibras são o quê? Celulose, aqui, por exemplo, uma mistura, né? Celulose seria essa daqui, xiloglicanos, arabinose, pectina essa daqui, né? Pectinas, beta-glucanos, glucoaranobinoses, ou seja, uma série de polissacarídeos, todos emaranhados e que não podem ser digeridos pelo gastrointestinal humano. Aí a vista microscópio óptico, como que é, né? Pectinas em verde, lignina em vermelho, 2 tipos de fibra. E a celulose. Celulose, de longe, é a fibra mais comum, né? E como forma fibrilas, como são vistas ao microscópio. E aí nós temos os tipos de fibra, as fontes e também os monossacarídeos. Por exemplo, uma celulose, o que é? É uma cadeia de diversas glicoses, certo? Onde tem muita celulose? Farelo vegetais, celulose presente em praticamente todos os vegetais, né? É a fibra mais comum. Beta-glicanos, já é mais presente em aveia, cevada, centeio. Também é formado por uma cadeia de glicose. Hemicelulose, presente em grãos de cereais. Já é um polímero formado por quê? Xilose, manose, glucose, fucose, arabinose, galactose. Então, já é um negócio mais complexo, né? Pectinas, presente em frutas, principalmente, vegetais, legumes, batata. Tem arabinose, galactose, raminose, né? Amido resistente, é aquele amido que não pode ser digerido pela nossa digestão, uma cadeia de glicose. E aqui você tem várias, né? Vários outros aí, várias outras fibras. Normalmente, a gente pode ver aí, ó, fontes usuais. Banana, alcachofra, cevada, são sempre plantas, né? Plantas e algas, principalmente, tá? A quitina é uma das poucas fibras de origem animal. É aquela que forma o exoesqueleto de camarão, lagosta e de caranguejo. Então, uma das poucas fibras de fonte animal, né? E de fungos também. Tá? O resto a gente pode perceber aí que é o quê? Cereais, legumes, tubérculos, fontes de origem vegetais. E aqui embaixo, goma xantana também de micro-organismos. Tem algumas que podem ser produzidas industrialmente. Fruto oligosacarídeo, produzida enzimaticamente. Goma guar, também, todas elas produzidas enzimaticamente. Maltodextrina resistente, proveniente da hidrólise ácida do amido. E aí um exemplo de uma cadeia de celulose. A cadeia de celulose é uma glicose, 2, 3, 4, são milhares de glicoses juntas. Porém, a gente vai ver mais para frente, ainda hoje ou amanhã, quando eu falar de amido, amido também vai ser uma cadeia de diversas glicoses, tá? A diferença é a ligação. Enquanto essa cadeia tem esse tipo de ligação aqui, o amido vai ligar daqui lá em cima, a gente vai ver. Daqui lá em cima, daqui lá em cima. Vai ser outro tipo de ligação.
Ou seja, em resumo, esse tipo de ligação o nosso organismo não consegue metabolizar, certo? Então, embora seja uma cadeia também de glicose, a gente não metaboliza. Qual cadeia de glicose que a gente vai conseguir metabolizar? O amido. O amido também é uma glicose atrás da outra, vamos dizer assim, mas com outro tipo de ligação. Aí, beta-glicanos, também, ó. Isso aqui é uma glicose, tá? Ligação beta-1,4. Então, o que é isso? Beta-1,4. O carbono 1 se liga ao carbono 4. O carbono 1 se liga ao carbono 4. E assim por diante. O carbono 1 se liga ao carbono 4. Então, cada unidade dessa aqui é uma glicose. Hemicelulose. Hemicelulose você vai ter uma cadeia de glicose também, só que ela é ramificada, ou seja, da cadeia principal parte cadeias secundárias, ó. Uma aqui, outra aqui, aqui outra, certo? Então, tem a ligação beta-1,4 entre a celulose, entre as glicose, e perpendicularmente são ligadas não só outras glicoses, como uma cadeia. Então, já não é uma cadeia única, é uma cadeia ramificada, forma ramos, né? Se fosse uma cadeia única, seria a celulose, ligação beta-1,4. A hemicelulose também pode ter arabinostilanos. Aí a fórmula estrutural da pectina. Aí a pectina também, né? Aí a lignina. Lignina você já vai ter várias outras moléculas, não é só glicose, vamos dizer assim. Então você tem aqui é um polímero de fenilpropano. É uma molécula um pouco mais complexa. Então, tanto os polissacarídeos, celulose, hemicelulose, beta-glicano, as pectinas, quanto a lignina, são compostos que não são digeridos pelas enzimas digestivas de humanos, tá? Os animais, no caso, os ruminantes, possuem dentro do tubo digestivo dele o quê? Alguns protozoários que fazem essa digestão. Então, até os próprios animais ruminantes, eles não ingerem diretamente a celulose ou a hemicelulose. Eles possuem micro-organismos dentro dele. Aí sim, esses micro-organismos conseguem quebrar essa celulose em glicose. Daí a glicose o animal absorve, tá? Mas se não fosse esses micro-organismos dos ruminantes, também eles não conseguiriam absorver isso daí. Certo? Quando eu falo ruminantes, vaca, zebra, esses animais aí, cavalo, tudo bem? Então, são animais que conseguem absorver esse tipo de polissacarídeo. Conseguem digerir isso daí. Certo? Aí, uma molécula de inulina. Inulina também é um polissacarídeo, só que não é formada por glicose, é formada por frutose. Então, aqui uma frutose, outra, duas, três, quatro frutoses. Várias frutoses formam a inulina. Aqui é a quitana, que é aquela do caranguejo lá. E quanto à classificação, elas podem ser classificadas de acordo com a sua solubilidade na água. Então, solúvel, se dissolve na água, pectinas, beta-glicano, gomas, mucilagens, hemicelulose, solúveis. Insolúveis são celulose, alguns tipos de hemicelulose, pectina e lignina. Normalmente são componentes que na célula, seja vegetal, né, ou de alguns animais, estão formando aqui a porção estrutural.
Então, você pega, por exemplo, uma árvore aí, né? A folha dela, que mantém ela em pé, é praticamente celulose, pectina, lignina, tá? São esses componentes aí. Com relação à definição, a AACC definiu em 2000 o que é uma fibra. A fibra alimentar é a parte comestível das plantas que são resistentes à digestão e absorção no intestino delgados de humanos, com fermentação completa ou parcial no intestino grosso. Inclui polissacarídeos, oligosacarídeos, lignina, etc. e tal. A fibra alimentar promove efeitos fisiológicos benéficos, incluindo laxação, atenuação do colesterol no sangue e atenuação da glicose no sangue. Então, essa aí é a definição da ACC. Alimentos funcionais, por sua vez, e a fibra é considerada um alimento funcional, foi definido por esse pesquisador aqui, Robert Freud, em 2000, como sendo alimento funcional. É um alimento que é assim chamado, se for demonstrado de uma maneira satisfatória, que ele pode agir de forma benéfica em umas funções do corpo, além de se adequar à nutrição, de certo modo melhorando a saúde, o bem-estar e reduzindo o risco de doenças. Ou seja, a fibra é um alimento funcional, melhora a saúde, melhora o bem-estar, reduz o risco de doenças, né? Daí, pré-bióticos, o que são considerados pré-bióticos? São formados por lactobacilas e bifidobactérias e são ingredientes alimentares que não são digeridos e afetam de maneira benéfica o hospedeiro, né? Ou seja, quem abriga essas bactérias, né? Por estimular seletivamente o crescimento e atividade de um ou mais número limitado de bactérias do cólon. Ou seja, o prebiótico é o alimento que a gente ingere e que vai facilitar, promover, né, o crescimento de bactérias benéficas presentes no cólon. Agora, só para recordar, entrando mais especificamente na parte da bromatologia, né? Seria o quê? Os métodos para a gente determinar a fibra. A gente também vimos aula passada, né? Gravimétricos, ou seja, baseado em peso. Enzímico gravimétrico, baseado em enzimas e depois pesagem. Enzímico químico, baseado em enzimas e depois química, né? E nesse caso, a gente tem primeiro uma digestão enzimática, você usa uma enzima, normalmente uma enzima que já existe no corpo humano, só que você usa ela in vitro, fora do corpo humano. Depois de você quebrar ela, você lê em espectrofotômetro, cromatografia gasosa ou cromatografia líquida. Então, vamos ver em detalhe fibra bruta. Fibra bruta é um método químico. Como é feito o teor de fibra bruta? Você pega seu alimento, normalmente a gente trabalha com 5 gramas, né? E dissolve ele com ácido sulfúrico relativamente fraco, 1,25%, né? Por meia hora. Em seguida, você dissolve ele no hidróxido de sódio, 1,25, também por meia hora. E após isso, a gente faz a pesagem, faz uma filtração, e o que fica no papel de filtro é determinado por peso. É um método limitado, porque às vezes ocorrem perdas, tá? Principalmente de pectina e lignina. Mas se você denominar
fibra bruta, não tem problema. Então, você faz o método e só fala lá, é uma fibra bruta, tá? Outros métodos. Detergente ácido e detergente neutro. Obviamente, no de cima, além do detergente, é usado um ácido, e no de baixo, praticamente só um detergente. Então, você faz a extração a quente com o detergente, trata a sua amostra com o detergente, depois insere a alfa-amilase, é uma enzima que quebra o amido, mas não quebra fibra, certo? Aí você filtra e faz a pesagem. Esse método analisa celulose, hemicelulose, lignina, e o de baixo, celulose e lignina. Então, essa é detergente ácido e essa é detergente neutro. Também tem algumas limitações. Não mede fibras solúveis, hemicelulose insolúvel. Não é recomendado para leguminosas e nem isolado de soja. Outro método aí, enzímico gravimétrico. É feita hidrólise do amido e da proteína com enzimas. Então, as enzimas, obviamente, a gente compra elas separado, né? Normalmente, enzimas são meio caras aí. Daí você compra essa enzima, trata a amostra com essa enzima, ocorre a precipitação da fibra solúvel, depois é determinada por peso, só que no final sobra cinzas e proteína. Depois você faz essa separação das cinzas. Isso daqui é bom para fibra total, solúvel e também insolúvel. Então, aqui em detalhe, aqui o detalhe, ó. Aqui você tem esse método descrito por Proske e esse método descrito por Lee. Então, você pega a sua amostra, aqui ele sugere trabalhar com 1 grama, né? E você trata com a alfa-amilase por 15 minutos a 90 graus. Sempre que a gente trabalha com uma enzima, é necessário ajustar o pH. Então, esse pesquisador aqui sugere pH 6, com esse tampão aqui. E esse outro pesquisador sugere trabalhar na alfa-amilase com pH 8,2. Tudo bem? Fez esse tratamento por 15 minutos com a alfa-amilase, você pega esse alimento e trata ele com a protease. A protease vai ser um pouco mais, né? Ou seja, o dobro, meia hora. Então, meia hora a 60 graus. Esse pesquisador sugere ajustar o pH com NOH. Esse aqui nem ajusta o pH, tá bom? Então, tratou primeiro com a alfa-amilase, depois com a protease, depois a amiloglicosidase, a terceira enzima. Por mais meia hora. 15 minutos, meia hora, meia hora. 95 graus, 60 graus, 60 graus. Daí aqui é adicionado o HCl. Tudo bem? Feita essa etapa, vai para aqui. Daí aqui você pode, a partir daqui, separar. Com etanol, filtrar e pesar. Aí depois também no final você desconta a cinza, então aqui você tem fibras totais, né? Se você quiser fibras totais, seguir esse outro caminho, você consegue separar as insolúveis das solúveis, tá bom?
Então, chega aqui, você pode detectar as fibras totais, e aqui, ou se você vier por aqui, você separa as insolúveis das solúveis. Para isso, filtra com etanol também, e uma parte você tem que escolher um dos dois caminhos, né? Se você vier direto, você tem as insolúveis. Se você filtrar com etanol, você tem as solúveis aqui. Então, você pode decidir um desses três caminhos aí. Totais, insolúveis ou solúveis. Sempre que faz, né, esse tipo de análise aí. Tem algumas fontes de erros que são o quê? Preparo da amostra, amido resistente, na precipitação com etanol, na hora de fazer a contagem dos minerais, as etapas de filtração, a enzima, a gente viu que tem o pH certo para trabalhar com ela, a temperatura aproximada também, né? Tomar cuidado que a enzima também tem o tempo de validade dela, acaba estragando aí com o tempo, tá? Então, essas são as fontes de erro. Quando vai preparar a amostra, se a sua amostra tiver mais de 10%, a amostra inicial, mais de 10% de lipídio, depende do alimento que você vai trabalhar, primeiro a gente tem que o quê? Extrair esses lipídios. Então, extrai o lipídio e depois de extraído, normalmente para extração de lipídio usa solvente, né? E após retirar esse lipídio é que vai fazer a dosagem de fibras. Com relação a esse amido resistente, como a gente já tinha falado aquela hora, o amido é uma substância que o nosso organismo consegue fazer a digestão, normalmente. Existem alguns casos que não é regra, né, que são exceção, né, que são exceção, são os amidos que o nosso organismo não faz a digestão. Então, esses amidos são denominados amido resistente, aquele amido que consegue resistir à digestão, consegue passar pelo organismo sem ser digerido. É uma porcentagem menor, a maior parte do amido é feito de digestão, mas existe aí esses quatro tipos aqui que conseguem passar pelo nosso organismo sem ser digerido. Então, o amido normalmente é considerado um carboidrato, mas também pode ser considerado uma fibra, certo? Pô, aí alguns detalhes, né? Quando vai fazer aquela precipitação lá com etanol, tem que ter em mente que tem que alguns polímeros não são precipitados, né? Outros são coprecipitados com reagente, né? Por exemplo, tampão fosfato, outro com ácido oxálico, alimento que tenha muito ácido cítrico ou ácido fítrico, ocorre uma coprecipitação desses polímeros. Os minerais, falou minerais, é aquela análise final que a gente já fez, que é das cinzas, né? A gente fez ali no bico do gás, a segunda aula, porque a mufla está quebrada, mas podemos também fazer na mufla. Quando o alimento for muito viscoso, então às vezes você trabalha com um alimento e você tem dificuldade na hora de filtrar. Então, se você está fazendo teor de fibra, sua amostra for muito viscosa, fica difícil filtrar, entendeu? Daí ele sugere aí trabalhar com lã de vidro, né? Com selite, esses dois tipos de selite aí, para quê? Para diminuir
as perdas na filtração. Mas também você pode usar a gente lá no laboratório usa uma bomba de vácuo, a bomba de vácuo puxa o ar assim, aquela bombinha lá, e também auxilia a filtração. Aí você pode aí trabalhar com celite ou lã de vidro. Outro cuidado, as enzimas, né? Então, taninos reagem com enzimas. Um detalhe, a termamil, que é uma enzima, não degrada algumas fibras. Ela atua na temperatura de ebulição. Então, uma temperatura bem alta. Foi aquela primeira parte, lá, 95 a 100 graus. Certo? Então, tem que ser uma termamil resistente à temperatura. Essa termamil é o nome comercial da enzima que quebra o amido. Termamil, nome comercial. É uma enzima que quebra o amido, tá? As próprias enzimas, algumas comerciais, têm a presença de beta-glicano, estilanases, tá? Então, isso interfere, mas é pouca coisa também, que também usa-se pouca enzima, né? Mas acaba interferindo um pouco no seu resultado, porque são fibras provenientes da própria enzima. Aí, um outro método. Esse é espectrofotométrico, método de Stuttgart. Também para fibra, tá? Você pega a sua amostra, você está em detalhe aqui. Não. Tem mais 3 métodos aí, mas ele não está em detalhe, os outros lá estão. Trata ela com um metanol, né, ou acetona, retira depois com a enzima amiloglicosidase, que é uma daquelas lá que degrada o amido, depois com água quente, depois ácido sulfúrico 1 normal, depois ácido sulfúrico 72% e resíduo. Em cada uma dessas etapas, você consegue separar um componente. Aqui saiu açúcar simples, obviamente não é fibra, é carboidrato. Aqui saiu amido, obviamente não é fibra, é carboidrato. Mas a partir dessa etapa, você já consegue separar pectinas e hemicelulosas solúveis. Aqui embaixo separa a hemicelulose insolúvel, aqui a celulose e aqui a lignina. Então, nesse método, você consegue o quê? Dosar não só fibras totais, mas alguns componentes nesses 4 grupos. Lignina, celulose, hemicelulose insolúvel e hemicelulose solúvel. Esse é o método de Stuttgart. O método de Uppsala, obviamente, começa aqui, depois vem para cá. Então, vamos lá. Você pega o seu alimento, que já tem que estar sem gorduras, é um alimento desengordurado, né? Trata ele primeiro com a Termamil. Termamil é o nome comercial da enzima. Aquela que remove o amido. Nesse caso, por 1 hora, em banho-maria a 100 graus, 95 a 100 graus. Então, 1 hora essa é a primeira parte. Pega a Termamil, que é uma enzima, coloca ela no banho-maria. Em seguida, adiciona amiloglicosidase por 16 horas a 60 graus. Depois, lava com etanol 8% para precipitar, né? Adiciona etanol 80% e deixa durante 1 hora a 4 graus. Ou seja, na geladeira, né? Na geladeira, 4 graus. Depois vem para cá. Adiciona ácido sulfúrico 12 molar por 1 hora a 30 graus. Depois, por 1 hora a 125 graus. Daí depois você pega isso e coloca na CG. O que é CG? Cromatografia gasosa. Certo?
depois lê em espectrofotometria e, por fim, você pesa. Você vê que é um método bem difícil, sabe? Aí lá no final, quando você pesa, tem o teor das fibras do seu alimento. Então, é um método mais complexo esse. Método de Englist. Mesma coisa. Começa aqui e termina lá. Então, você pega aqui, trabalha com quantidades baixas, né? Primeiro, você trabalha com esse detergente aqui por meia hora em ebulição. Depois adiciona a Thermamil. Nem se adicionou ali na outra. É uma enzima, só que aqui é só 10 minutos. Também temperatura em ebulição, 100 graus para considerar, né? Depois, adiciona pancreatina e pulalanase, duas enzimas também. Aí deixa mais, só que isso aqui são enzimas pancreatina e pulalanase. Enzimas que trabalham um pH um pouco menor. Então, você tem que ajeitar aqui o seu pH para 5,2 com o auxílio desse tampão. Então, coloca o tampão, vai diminuindo o pH até que dê 5,2. Você deixa por meia hora a 50 graus. Acabou essa meia hora, você deixa mais 10 minutos em ebulição. Daí aqui você faz a precipitação. Aqui você tem já a fibra solúvel. Certo? Fibra solúvel. Se você quiser a insolúvel, daqui você vai ter que nem aquilo que a gente viu lá atrás. Você pode separar a solúvel e a insolúvel. Para ter só insolúvel nessa etapa, você coloca o etanol, né? A 100 graus, temperatura alta, por meia hora pH 7. Para ter a solúvel, você coloca o etanol em banho de gelo por meia hora. Após isso, vem para cá, coloca-se H2SO4, ácido sulfúrico, 12 molar, a 1 hora 35 graus, depois 2 molar a 1 hora 100 graus. E você segue o barco. A adição de alditol, cromatografia gasosa, e você vai conseguir separar os ácidos urônicos. Se fizer a espectrofotometria, você fica no final só com a lignina. Então, o que é esses ácidos urônicos? São os ácidos lá que vão formar a sua fibra. Ele consegue separar, né? Com relação, então, a esses três métodos aí, AOC, Uppsala e English. Os dois primeiros detectam polissacarídeos que não são amido, uma parte do amido resistente é lignina. E o de baixo, polissacarídeos diferentes do amido. Então, se você às vezes pega aí o método aqui, né? Fibra bruta. Por exemplo, o trigo tinha 2,9. Pelo método de fibra alimentar, 11,8. Então, tem uma diferença aí. Esse fibra alimentar é mais específico para pegar o quê? As fibras que compõem, a gente pode chamar assim, que entra na dieta. Esse aqui pega tudo, todas as fibras. Esse aqui pega as fibras que entram na dieta, consideradas na dieta. Mas daqui sempre dá um valor maior, né? Sendo no fibra alimentar, você tem o enzimático gravimétrano e o método de Englist. Esse último aí. Certo?
Então, fibras era praticamente isso aí. Você vê que são diversos métodos tratados ou com química, ou enzímica, ou detergente, depois químico, né? Mas todos eles têm, obviamente, temos que seguir a receita, vamos dizer assim, de uma maneira meio. Seguir sempre a receita, que é receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Então, seguindo certinho lá, você chega nas fibras. Agora, terminada a fibra, a gente vai entrar em carboidrato. Então, vou dar uma primeira introdução aqui do que é o carboidrato, né? Daí, amanhã, hoje, então, a partir da agora e amanhã também, a gente faz isso daí. Determinação do carboidrato. Então, os carboidratos possuem diversos sinônimos. Então, carboidrato. Se você quebrar a palavra carbo, né? Quebra aqui a palavra carbo, coloca ao contrário, você vai ter o quê? Hidrato de carbono. Mesma coisa. Então, por que fala-se hidrato de carbono? Porque são moléculas que são formadas por uma água, que é o hidrato, né? H2O, hidrato, e um carbono. Por isso, hidrato de carbono. Mas também, o sinônimo mais famoso de carboidratos, que aliás não está aqui, são polissacarídeos, né? O que é sacarídeos? Sacarídeos são açúcar. Então, todo carboidrato é um polissacarídeo. Outros sinônimos, glicídios, glucídios, açúcares, óses, tudo isso são sinônimos. Então, são cadeias de carbono rico em hidrogênio e oxigênio, rica em água. Então, água mais carbono, carboidrato. Alguns podem ainda ter nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, os carboidratos, aqui a gente tem dois exemplos, né? A glicose, que é de longe o mais famoso, e a frutose. São as moléculas mais abundantes da Terra. Então, se você comparar com proteína, com lipídios e com ácidos nucleicos, o carboidrato é mais abundante. Por quê? Porque ele já é diretamente produzido pela fotossíntese. Então, apenas em amido e celulose, você tem mais da metade dos carboidratos armazenados nessas duas moléculas aqui, que são o quê? A reserva, né? No caso, o amido é a reserva de energia da planta, né? Você tem tanto na semente quanto na raiz, no caso da mandioca, alguns tubérculos, como a batata, é a reserva que a planta está ali. Se ela passar por um estresse, ela consegue pegar esse amido e quebrar ele em glicose para produzir energia. Caso contrário, esse amido fica ali na reserva. E celulose é o componente estrutural das plantas, então é o que forma o corpo das plantas. Eu tinha falado que a proteína forma o corpo dos animais. E a celulose, por sua vez, é o que forma o corpo das plantas, né? As árvores, né? Tudo formado. O que deixa a árvore em pé é a celulose, né? Não só celulose, mas principalmente a celulose. São as principais substâncias orgânicas, e é aqui que a gente vê como ela é formada, né? Você tem na equação da fotossíntese feita nas folhas, né? A planta pega o H2O, a água pela raiz, o CO2 que está no ar, com a presença da luz, consegue produzir esse carboidrato aí, carboidrato, C de carbo, H2O de hidrato, e libera oxigênio. Isso lá na fotossíntese, lá atrás. Daí, normalmente, essa molécula pode ser transformada em energia. Então, enquanto a fotossíntese é feita lá,
no cloroplasto da planta. A quebra dessa molécula produzida lá na fotossíntese é feita na mitocôndria, tanto da célula animal quanto da vegetal. Então, a oxidação dos carboidratos é a principal via metabólica que vai proporcionar a energia dos animais, né? Então, falou, carboidrato é fonte de energia, ou seja, reserva energética. Os três principais são glicose, amido e glicogênio. Mas também a gente tem algumas outras funções do carboidrato, né? A gente viu lá, a proteína tinha várias funções. O carboidrato também, no caso dos caranguejos, dos crustáceos lá que tinha a carapaça, né? Ele forma a estrutura celular, né? Quitina, celulose, proteoglicanos, etc. e tal. Também tem função de adesão entre células e reconhecimento celular. Quanto à estrutura, falou o mono. Mono, obviamente, um. O que é o monossacarídeo? O açúcar mais simples, formado por apenas uma molécula. Disacarídeos são 2 monossacarídeos ligados, e poli é vários sacarídeos ligados, né? Acima de 20 unidades, já podemos chamar de polissacarídeos. Teria uma terceira classe que não está aqui, que são oligo. Oligo significa pouco, né? Então, oligosacarídeos seria aquele açúcar formado por 3, né? Você pode ter um trissacarídeo, um tetrasacarídeo, até 20. Então, entre 2 e 20, oligosacarídeos. Mais de 20 já é um polissacarídeo. Aí, alguns exemplos. O principal é a glicose, de longe. Por que a glicose? Porque ela já é o tijolo básico produzido lá na fotossíntese. A glicose, fonte de energia. Frutose, derivada diretamente da glicose. Só que aqui você tem um anel com 5 carbonos, mas é uma glicose modificada também, fonte de energia. A galactose, também fonte de energia. O açúcar do leite, o açúcar das frutas, né? Pentose e ribose, vai formar o DNA, certo? Aí, ó, aqui alguns di é sempre 2, disacarídeos. Então, maltose, são 2 glicoses ligadas. Vai formar o malte, né? Presente nas sementes dos cereais, no trigo, na cevada, na aveia, tá? Então, são 2 glicoses ligadas por uma ligação alfa-1,4, certo? A celubiose, que vai formar a celulose, né? São 2 glicoses juntas, uma ligação beta-1,4. Então, os dois são 1,4, entre o carbono 1 e o carbono 4. A diferença é que maltose, ligação alfa-1,4, facilmente quebrada pela nossa digestão, e celubiose beta-1,4, não quebrada na nossa digestão. Falou sacarose, o açúcar da cana, uma glicose mais uma frutose, né? Ligação alfa-1,2. Lactose, o açúcar do leite, uma glicose mais uma galactose. Trealose, um açúcar que tem muito em fungos, né? Em plantas também, 2 glicoses. Aqui é uma outra ligação. Então, às vezes, você tem a mesmo componente, né? 2 glicoses, só que o tipo de ligação entre as 2 moléculas é diferente. Aqui uma beta-1,4, aqui uma alfa-1,1. E agora os polissacarídeos. Poli mais de 20 monossacarídeos ligados. O glicogênio. O glicogênio é aquela reserva que, por exemplo, o ser humano possui no fígado, né? Então, você quer... No músculo e no fígado. Então, se você quer, vamos supor, você está correndo agora, você vai quebrar, você vai usar esse glicogênio que está ali no músculo. Então, o organismo já quebra, né? Que é uma molécula de diversas glicoses, começa a quebrar isso aí e já manda a glicose para a mitocôndria para produzir energia. O amido é a reserva energética das plantas. Então, reserva energética de animais, glicogênio. Reserva energética da planta, amido. A gente come muito aí, nossa alimentação. Celulose, função estrutural.
presente na parede celular, né? É o que deixa a planta em pé. Quitina. Quitina é aquele do caranguejo, do camarão, né? E também presente em fungos. Ácido hialurônico, menos importante, é o cimento celular entre as células animais. Então, é alguns polissacarídeos. Monopólio, né? Aqui, uma tabela bem resumida. Monossacarídeo, glicose, frutose, galactose, né? Osoligo, sacarose, 2. Galactose, 2 monossacarídeos. Maltose. Trissacarídeos, 3 glicoses juntas. Rafinose, tetra, 4 glicose ligada. Estaquiose. E as grandes moléculas amido, né? Mais de 1.400 glicose. Dextrina, você vai ter um número variado aí, então tudo que é algumas glicoses juntas, né? 20 glicose, 30, 40, a gente chama de dextrina. E o glicogênio, a reserva dos animais, reserva de glicose dos animais. Então, esses daqui, a gente chama de carboidrato, porque o nosso organismo consegue fazer a digestão, carboidratos disponíveis. E os que a gente não consegue digerir, que a gente já viu aula passada, são as fibras, hemicelulose, celulose, gomas e substâncias pectas. Você tem tanto fibras solúveis em água, quanto insolúvel como a celulose. Então, aqui são os carboidratos. Então, detalhe, as fibras também são um tipo de carboidrato. A única diferença é que as fibras não são digeridas, né? Fibras não são digeridas. Aí a definição química, você vê que é uma coisa bem complexa, né? Aí o resumo dos disponíveis. Então, glicose, sacarose, né? Normalmente tem sabor doce. Então, como ele tem sabor doce, a gente chama de açúcar, né? Então, o que são açúcar? Monossacarídeos, glicose, frutose, os disacarídeos, maltose, a gente chama de açúcar, porque tem sabor doce. Maltose, sacarose, é isso que a gente viu ali. Falou polissacarídeos, a gente já lembra principalmente do amido, né? Enquanto esses são facilmente solúveis em água, né? Você pega o açúcar e coloca na água, ele dissolve. Os polissacarídeos, por exemplo, o amido de milho, lá, tal da maisena, você coloca na água, é difícil ele dissolver, né? Então, os polissacarídeos normalmente são insolúveis. Os açúcares simples são solúveis, dissolvem facilmente em água. Aí a glicose, né? É um açúcar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui uma fórmula, outra fórmula, aqui a fórmula estrutural. Fórmulas química e estrutural, né? É um hexágono. Cada lado, né? Cada vértice desse hexágono é um carbono. Aí a frutose. Frutose também tem 6 carbonos, mas aqui, enquanto aqui é um hexágono, a frutose é o quê? Um pentágono, tá vendo? A forma estrutural dela é um pentágono. E aqui tem um carbono aqui fora do pentágono. Celulose, frutose, aí a doçura relativa. Lactose, partindo aí, considerando o açúcar da cana, né? Nosso açúcar comercial, com uma escala 100, então você tem a glicose, é menos doce, a lactose do leite, menos ainda, a maltose, pouco doce, né? A frutose seria o mais doce entre os naturais, tá? Daí depois, se você já partir para os químicos, olha a diferença, né? Aspartame, esteviosídeo, ciclamato, dá 70 vezes mais, aqui 180 vezes mais, né? E o esteviosídeo é um adoçante natural, né? Da planta da estévia,
super doce também. Então, polissacarídeos, diversos monossacarídeos unidos por ligação glicosídica. Você pode ter um homopolissacarídeo, vamos supor esse daqui. Vamos supor que seja um amido. Ligar diversas glicoses ligadas, tá? Diversas glicoses ligadas. Então, somente um tipo de monossacarídeo. Por isso que é homo. Homo é igual. Não ramificado e ramificado, que ele ramificou, certo? Esse já seria um heteropolissacarídeo. Então, você pode ter, vamos supor, uma frutose, uma glicose, uma frutose, uma glicose, uma frutose, uma glicose, uma frutose. Então, são moléculas diferentes, hétero. Hétero é diferente. Não ramificado, e aqui forma um ramo. Aqui você tem 3. Vamos chutar aí uma glicose, uma frutose e uma, sei lá, uma arabinose. Glicose, frutose, arabinose. E não ramificado, porque obviamente formou que essa cadeia lateral. Então, exemplo de homopolissacarídeo: amido, glicogênio, celulose, equitina. Então, só possuem moléculas de glicose. Só glicose. Exemplo de heteropolissacarídeo: parede estrutural de bactérias. Então, o carboidrato que forma a parede das bactérias possuem uma variedade de... Tem glicose por meio? Tem, mas não é só glicose. É glicose e outras coisas por meio lá. Então, por isso que ele é hétero, diverso, né? Com relação ao famoso amido, é uma molécula de diversas glicose unidas por ligações alfa 4, certo? Essa cadeia linear, que forma uma linha, a gente chama de amilose. Se essa amilose, que era uma amilose, se essa amilose ramificar, a gente chama ela de amilopectina. Então, você tem uma amilose aqui e ela ramifica. A amilose é só ligação alfa 4. A hora que ela ramifica, ela forma uma ligação alfa 6, ou seja, o carbono número 1 se liga ao carbono número 6 de uma glicose ao número 6 da outra, por isso que forma esse ramo aí. Então, a amida é formada por amilose e amilopectina também. Sempre uma cadeia linear, ligações alfa 4. Então, quando eu falo ligação alfa 4, é isso aqui, ó. Você tem aqui uma glicose, que a gente chama de carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, sentido anti-horário, 6 lá em cima, tá? Aqui também, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 lá em cima. Então, o carbono 1 de uma glicose se liga ao carbono 4 da outra. Carbono 1 se liga ao carbono 4. Essa é uma cadeia linear. É a amilose, que vai formar o amido. Na cadeia ramificada, além das ligações 1, 4, 1, 4, 1, 4, você tem a 1, 6. Por quê? Porque esse é o carbono número 6, que está representado aqui em cima. Ó. Carbono 6. Então, na hora que esse 6 se liga ao outro 1, aqui em cima, né? Daí você ramifica a cadeia. Ramificou a cadeia, a gente chama de amilopectina. Conforme o amido, ele vai ter mais amilose ou mais amilopectina. Mais a cadeia linear ou mais a cadeia ramificada. Normalmente, o amido é uma mistura da amilose com amilopectina. Ou seja, uma mistura dessa cadeia com essa daqui. Tá? Linear com a ramificada. Aí, alguns exemplos. O arroz. Arroz e milho ceroso, né? Não possui amilose. Mas o milho normal, 27%, arroz normal, 18%. Ou seja, se ele tem 18% de amilose, 72, não, 82, né, para dar 100, vai ser amilopectina, certo?
Uma mistura de amilose e amilopectina. Trigo, 24. Só diminui de 100. Então, banana, 21. Se 21 é amilose, 79 é amilopectina, para dar os 100%. E agora, de uma maneira geral, nas plantas. Fruta, depende da fruta, né? 6 a 2% de sacarose. Milho e batata, 15% de amido. Trigo, grão, 60% de amido. A hora que a gente faz a farinha, aumenta para 70%, porque você tira a casca do grão, não é isso? Açúcar branco, 99,5% de sacarose. Açúcar de milho, 87%. Mel, 75% de açúcar redutor. Daí a gente vai ter duas classes de açúcar. Ou melhor, duas classes de monossacarídeo. O redutor, obviamente, consegue, ele chama redutor, ele consegue, a extremidade dele é reduzir o íon cobre. Glicose, frutose, lactose, a maioria dos monossacarídeos. E o não redutor é a sacarose, tá? A sacarose existe um outro disacarídeo também que é não redutor. Mas falou não redutor é sacarose. Qual a importância disso? A importância é que quando a gente faz alguns métodos aí para carboidratos, alguns são baseados nessa capacidade do monossacarídeo reduzir o íon cobre. Então, a gente vai chamar açúcar redutor. Se ele não reduzir, a gente vai chamar de açúcar total. Então, um dos métodos para você detectar a porcentagem de carboidrato no seu alimento é você fazer todas as outras análises e depois reduzir de 100. Então, a gente pega lá, faz a umidade, só recordando, umidade aonde? Na estufa, 105 graus Celsius, certo? Depois pega esse mesmo alimento e faz a cinza. Cinza, mufla, 550 graus Celsius. Depois faz a gordura. Normalmente gordura, Stock-Slet, ou outro método. Depois a gente faz a proteína. Proteína normalmente por Kelvin, ou outro método. Então, como o nosso alimento é formado praticamente por três macromoléculas, né? Proteína, carboidrato e gordura. Se você tirar gordura, proteína, etc., umidade cinza, e reduzir de 100, o que fica é carboidrato. Então, se você fizer todos os outros métodos, é só reduzir de 100%. Certo? Porém, se você, além da umidade, na estufa, da cinza, na mufa, Stock-Slet, gordura, Kelder, proteína, você ainda fizer a fibra, pode ser a fibra total, né? Aquilo que a gente coloca tanto ácido quanto a base, né? H2SO4, 1,25% é a base. Então, fez isso, menos. Daí você soma todos, né? Soma todos, diminui de 100, tem a porcentagem de carboidratos disponíveis, tá? Vantagem desse método, então, você não precisa fazer nada, porque você já fez todos os outros, o que restou é carboidrato. A desvantagem desse método é que aqui você tem um errinho, aqui tem outro, né? Sempre tem algum errinho aí, então se você em cada um deles aí, sei lá, errar uma pequena porcentagem, esse erro fica no final um errão, né? Cumulativo. Certo? Agora, supondo que você não esteja fazendo a composição centesimal,
você queira fazer só o açúcar, só o carboidrato. Como que a gente faz? Existem aí diversos métodos para fazer o carboidrato, certo? Químicos, espectrofotométricos, ópticos e cromatográficos. Método químico. O Lane-Aino é baseado... Aqui, ó. É baseado no reagente de Fehling. Então, primeiro você tem que pegar a sua amostra, né? Dilui ela, trata ela com acetato de zinco, ferro cianeto para clarificar, para ajudar a filtração. Isso aqui já é a amostra diluída, tá? Daí você dilui ela, você coloca ela aqui na bureta, numa chapa aquecedora, e aqui dentro a gente coloca os dois reagentes de Fehling. Fehling A e Fehling B, que chama. Isso aqui é uma das aulas práticas que a gente faria, né? Vamos ver se vai dar tempo de fazer, se não vai, como fica aí a pandemia. Mas, enfim, se não der tempo agora, a gente faz na bromato 2 na parte de mel, na aula de mel. Então, esse reagente, Fehling A, Fehling B, mais o seu alimento diluído e filtrado, é azul. Na hora que você aquece essa chapa, e começa a gotejar o seu açúcar que está aqui, né, diluído, o seu alimento que está aqui em cima, diluído, a solução começa a ficar de que cor? Vermelho tijolo. Vermelho tijolo. Por quê? Porque em ebulição, na presença do açúcar, as duas soluções colocadas lá embaixo no Erlenmeyer, conforme a quantidade de açúcar que ela tiver, né, vai dar uma o quê? Uma coloração maior. Então, você aqui, na proveta, você vê quanto que você pingou aqui para mudar de cor, do azul para o vermelho tijolo. Obviamente, se você pingar mais, né, 30 ml, 40 ml, você vai estar diluindo, vai ter menos açúcar. Se só com 2 ou 3 ml ela virar, significa que essa solução tem bastante açúcar. Esse método aí, mede açúcar redutor, né? Que são quais os açúcar redutores? Esse aqui, ó, glicose, manose, frutose, galactose, lactose, maltose. A grande maioria dos açúcares são redutores, tá? Esse método só não mede, dentre os oligosacarídeos, a sacarose. E também não mede o amido, tá? Mas o açúcar redutor, né? Se for aí um mel, por exemplo, já mede lá. Então, quem são açúcar redutor? Um açúcar que tem prioridade em reduzir o óxido de cobre do estado cúprico para cruposo, produzindo também ácidos orgânicos. Quando ele reduz o hidróxido de cobre, o que acontece? A nossa solução, que era azul, na presença do azul de metileno, né, que é o indicador, se torna marrom. E o óxido de cobre, ao que a gente faz a análise, dá para perceber que ele precipita, ou seja, ele vem para o fundo, e no final é a sua solução que fica branquinha. Porque ele precipitou o hidróxido de cobre. É isso que... óxido de cobre. É nisso que é baseado esse método do Lane-Aino, ou método de Fehling, se você quiser chamar, tá? Tem diversos nomes aí, mas usa-se o reagente de Fehling, Fehling A e Fehling B. O que é o Fehling A? O Fehling A possui o sulfato de cobre. O que é o Fehling B?
O ferem B possui tartarato duplo de sódio e potássio e hidróxido de sódio. Então, esses dois reagentes aqui, obviamente que tem uma receitinha lá para você produzir eles, tá? Só lembrando que demora aí 2 dias para ser produzido, é meio chato de você fazer ele, tá? E requer uma série de reações químicas aí. Porém, são esses dois reagentes que reagem com os açúcar redutor e precipitam. Ou seja, tanto o Felen A quanto o Felen B estão aqui embaixo, né? Está aqui embaixo, Felen A e Felen B. A nossa amostra com açúcar está lá em cima. Na hora que você pinga esse açúcar, esse reagente, o Felen A e o Felen B, que possuem tartarato duplo de sódio, potássio, hidróxido de sódio, sulfato de cobre, formam um precipitado. Esse precipitado decanta. Existe esse aparelhinho aqui que chama-se Redutec e faz essa análise para a gente. Então, se você não quiser, vamos supor, se você tiver um aparelhinho, não precisa deixar para aquecedora, do Erlenmeyer, da bureta. Então, tudo isso aqui já tem um aparelhinho, vamos dizer, automático, né? Que é esse tal desse Redutec. Então, você coloca a amostra, o Felen A, o Felen B aqui dentro, tem um sistema aqui de aquecimento, e aqui em cima você coloca a bureta e vai pingando também o alimento que você quer analisar, que possui o açúcar. É aquele aquece em banho-maria, ele do mesmo jeito. Ele era azul, na hora que ele ficar vermelho tijolo, você fecha a torneirinha. Fechou a torneirinha, faz as contas. Certo? Então, esse é o método mais famoso. Falou para açúcar, método de Fehling, tá? Fehling A, Fehling B e a titulação. Na presença do indicador é sempre azul de metileno. Então, Fehling A, Fehling B são os dois métodos mais famosos. São considerados métodos químicos. Munson Walker também é método químico, só que em vez de você dosar que foi dispensado, vamos dizer assim, que foi liberado aqui na bureta, você pega isso daqui lá embaixo, isso daqui forma o óxido de cobre lá embaixo, né? Você pega o resíduo, descarta o sobrenadante e faz a pesagem do quanto que foi produzido aqui embaixo. Então, é baseado os dois são bem parecidos. O Fehling é mais rápido, o Line Iron é mais fácil, que você só mede aqui em cima o volume. No Munson Walker, você mede lá embaixo, você pesa lá embaixo quanto de óxido de cobre que foi formado. Então, os dois métodos são baseados no reagente, Fehling A e Fehling B. Então, dois métodos químicos. Mais básico, né? Assim como o Keldel era o método básico para proteína. O Soxlet era o método básico para lipídio. Keldel, proteína, lipídio, Soxlet. O Fehling é um básico para açúcar. Então, falou açúcar, normalmente a gente pensa no método do Fehling. Fehling A, Fehling B. Certo? Só fazer uma observação aqui. E se a gente tiver um amido? Aqui a gente falou da glicose, da frutose. Se você tiver um amido, você também pode fazer o Fehling. Só que a diferença é o seguinte: você pega aqui a sua solução com amido e coloca um ácido clorídrico aqui. O que esse ácido clorídrico consegue fazer com o amido? Quebrar ele aqui na primeira etapa em diversas glicoses.
certo? Então, se você quiser fazer o amido por Fehling, você faz essa etapa a mais aí. Coloca o quê? Coloca aqui o ácido clorídrico concentrado, normalmente por 1 hora, deixa 1 hora aí o ácido clorídrico, quebrando isso daí. Na hora que o ácido clorídrico quebrar o amido, que a gente viu que o amido é um monte de molécula de glicose, uma ligada na outra. Na hora que o ácido clorídrico quebra essa glicose, daí você vai ter o quê? Glicose, que daí você segue o método para detectar a glicose. Ah, professor, e se eu tiver uma fibra? Fibra, o nosso organismo não digere, a ligação beta-1,4 é mais difícil de quebrar. Fibra é sempre mais difícil de quebrar do que o amido, né? Se eu tiver uma fibra aqui, professor, é possível? É possível também. Só que daí você tem que colocar mais ácido, normalmente coloca isso daqui numa autoclave, ou seja, temperatura baixa, né? Um ácido mais concentrado, mais ácido ainda, coloca na autoclave, tem uma metodologia que eu não lembro de cabeça, mas deixa lá na temperatura alta, pressão alta, ela vai conseguir quebrar essa fibra aí, que é, vamos dizer, como se fosse um muro, né, em diversos tijolos. Os tijolos é sempre a glicose, o açúcar redutor. Na hora que está na glicose, o Fehling lê. Fehling A, Fehling B, o método do Fehling consegue ler. É possível também dosar fibra, só que é uma dosagem mais demorada. A amido ainda é mais fácil. Tá? Métodos espectrofotométricos não são também lá muito... DNS, né? D-nitrosalicílico é um pouco mais famoso, né? DNS, método do ácido dinitrosalicílico. Não são lá tão utilizados. O padrão é o Fehling mesmo, né? O método espectrofotométrico, diferente do químico, então depois no final a gente vai fazer o quê? Lembra do espectrofotômetro. Então, no final, vamos fazer uma leitura aqui no espectrofotômetro. Desvantagem. Não é específico, né? Então ele vai dar uma mistura de carboidratos. Tem que fazer uma... Porque normalmente que trabalha com espectrofotômetro é preciso fazer uma curvinha de calibração, a gente vai fazer depois na bromato 2 lá. Que é uma... Você pega e vai colocando concentrações crescentes aqui, depois você acha o ponto na curva. Certo? Então você tem o método da Antrona, que é um espectrofotométrico. A Antrona se baseia na ação hidrolítica, ou seja, na quebra com ácido sulfúrico concentrado. Coloco a amostra na presença de ácido sulfúrico, que vai quebrar isso daí, depois acrescenta furfural ou HMF, que é hidroximetil furfural, as substâncias se condensam, dão uma coloração azul petróleo. E aí a gente faz uma curva, né? Uma curva lá com uma concentração crescente do azul petróleo para ver a porcentagem. Então, se é uma solução com 10, 20, 30%, depois você vê se está no meio disso. Fenol ácido sulfúrico. Aqui no anterior, nosso alimento, na Antrona, né? Era quebrado com ácido sulfúrico, o método da Antrona. Aqui no fenol, além do ácido sulfúrico, a gente usa o quê? Fenol. Né? A diferença é que ali dava uma coloração azul petróleo, aqui na presença do fenol vai dar uma amarela alaranjada. Mas o fenol, esse método aí, né? Também é que nem o anterior, baseado na capacidade do ácido sulfúrico quebrar as ligações entre as glicose e após feita essa quebra aí, cada glicosinha lá vai agir com fenol, certo?
Então, quanto mais glicose você tiver, mais ela vai reagir com o fenol, maior a sua coloração. Se tiver pouco açúcar, né, ou seja, pouca glicose, vai reagir pouco, vai dar uma leitura baixa aqui no final. Tanto o fenol quanto do ácido sulfúrico são relativamente simples, exato, tal. Porém, neles você não consegue saber qual carboidrato você tinha, né? Consegue saber o tipo de carboidrato. E como você não tem o tipo, né, de carboidrato, fica difícil você fazer a curva de calibração. Que a curva, você vai fazer uma curva com glicose, se seu alimento só tiver frutose. Você vai fazer uma curva com sacarose, e se seu alimento for rico em, sei lá, em arabinose. Então, a curva de calibração, aí você tem que ter uma suspeita, né? Então, eu acho que o meu alimento tem amido, né? Então, consulta a literatura. Não, esse alimento é rico em amido, já é sabido na literatura. Ele é rico em amido, você faz a curva de calibração com glicose. O amido é formado por glicose, certo? Daí tem o método do DNS, DNS, dinitrosalicílico, DNS. Nesse método, o ácido dinitrosalicílico é reduzido a ácido 3-amino-5-nitrosalicílico. Quem que faz essa redução? Quando ele age com açúcar redutor. Porque a gente vai estar trabalhando, nesse caso, aqui mistura os dois reagentes, né? Em meio alcalino, formada essa substância aqui, ó. 3-nitrosalicílico e o ácido aldônico. É o método mais utilizado na análise de açúcar redutores proveniente de hidrólise enzimática. E daí depois, esse ácido 3-amino-nitrosalicílico é lido no espectrofotômetro. Método do DNS. É famoso também, mas também tem que fazer a curvinha de calibração, tá? Então, isso daí existe uma receita, que eu não estava entrando em detalhe, mas é que nem a receita da fibra lá. Pesa 5 gramas, espera não sei quanto, adiciona o reagente 3, 5 de nitrosalicílico de sódio, deixa um tempo incubado. Após esse tempo, quanto mais açúcar tiver, mais ácido 3-amino-nitrosalicílico é formado. O Somoge Nelson também é baseado nos reagentes de Fehling, tá? Então, ele consegue também reduz o íon cúprico do reativo de Somoge a óxido cuproso. Na hora que você faz essa redução, mesma coisa que lá no Fehling. A sua substância é em meio alcalino e a quente também, ó. Tem que ferver também. A sua solução, que tal qual no Fehling era azul, se torna marrom. E o óxido decanta. Só que detalhe, como é adicionado esse molibdato no Nelson, em vez dela decantar, que nem ela decantou lá, era azul, ficou, eu falei, ela ficou vermelho tijolo e decantou. Aqui ela fica vermelho tijolo, mas não decanta. Por quê? Porque o arseno molibdato do reativo de Nelson não deixa ela decantar. Daí esse óxido de cobre formado é lido, conseguimos ler ele no espectrofotômetro a 540 nanômetros, tá bom? Então, lá no Munson Walk, o óxido de cobre
Decantava, a gente pesava ele. No Fehling, a gente só media lá em cima. Aqui ele fica no meio da solução. Então, como ele fica no meio da solução, não decanta, a gente faz a leitura dele no espectrofotômetro, tá bom? Só que antes disso tem que fazer a curva padrão, com uma concentração crescente de... Normalmente trabalha com glicose, né? De açúcar redutor. Ou seja, glicose, frutose, lactose, tá bom? Então, Somogy Nelson, também método... Esse aqui é bem famoso, viu? Somogy Nelson. Somogy também é um método que... espectrofotômetro, né? Mas usa o tal dos... O Somogy é praticamente o Fehling A. E o Nelson é o Fehling B, só que adicionado de um arsênio, ânion, arsênio, molibdato, que não deixa a solução decantar. Certo? Sim. Métodos ópticos. Falou refratometria, né? Refratômetro. Ele consegue medir o índice de uma refração em uma solução preparada. Então, o refratômetro é apenas uma indicação, tá? É um método simples, barato, mas não é muito completo e rápido, né? Então, você pega, no caso, a sua solução, pinga aqui. Ele vai ter uma escala lá, vai te dar quantidade, vai te dar um índice de refração. Se você estiver trabalhando apenas com uma solução simples, por exemplo, uma mistura de açúcar com água, ele é fácil, né? Um caldo de cana, tá? Mas se o seu açúcar, vamos supor, já for fermentado, tem açúcar, um pouco de álcool e água, você já não pode ler isso aqui, porque o álcool tem um índice de refração diferente. Agora, o que ele é muito utilizado, esse método? Para mel. Porque mel é praticamente uma solução de água de açúcar em água, né? Então, para mel ele é bem utilizado, tá? Você pode fazer o mel também pelos outros métodos, pelo Fehling, né? Pode fazer o mel pelo Somogy Nelson. Mas esse método aqui é bem utilizado para mel, te dá uma quantidade do açúcar total que você tem. Porque no mel a gente só sabe que tem açúcar e água. Polarímetro. Polarímetro é esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho branco aqui. Certo? O que ele faz? Ele também, você coloca a sua amostra lá, e ele é baseado em isomeria óptica. Porque todos os monossacarídeos, ou quase todos, apresentam um carbono assimétrico, portanto, tem a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. É um método óptico, baseado em física, né? É método físico. Daí você vê lá a polarimetria que vai dar, né? Se for uma dextrose, é um tipo de leitura. Uma levulose, né? A frutose é outro tipo de leitura. Daí você faz essa continha aqui, ó, o peso da amostra, a espessura do tubo, né, tal, poder rotatório. Daí no final você vai ter o quê? Aproximadamente, tem que ter o tanto que desviou também, né? Aproximadamente a quantidade aí de açúcar na sua amostra. Tudo bem difícil também. Aí o poder do açúcar redutor, né? Açúcar invertido, desvia para um lado. Poder rotatório específico, né? Glicose, desvia a luz polarizada para um lado, frutose para o outro. Então, por isso que uma é dextrose, a outra levulose. E assim vai. Não é muito utilizado não, hoje em dia, certo?
Aí tem os métodos enzimáticos, né? Só que desses métodos enzimáticos, a gente deixa para amanhã, porque já vai encerrando 10 horas já. Daí amanhã a gente parte daqui desses métodos aqui enzimáticos e finaliza ali nos cromatográficos, que são os mais complexos, mais importantes, né? Cromatografia de papel, mas a gente entra nisso aí, ó. Cromatografia líquida, os cromatogramas aí que são formados, HPLC. Então amanhã a gente finaliza aí, faz uma pequena revisão dos carboidratos de novo. Daí finaliza ali. Pode ser? Podemos terminar por hoje? Pode ser, professor. Sim, professor. Tá legal, então. Daí amanhã a gente faz uma pequena revisão dos carboidratos e finaliza. Mas a gente faz uma pequena revisão, que é uma aula bem cansativa, né? Você vê 2 horas falando e não falamos tudo. A ideia é mais a gente faz uma pequena revisão e falar de alguns das cromatografias, que são os mais importantes, né? E finaliza a parte de carboidrato. Amanhã, então. Isso aqui é amanhã? As 2 aulas também, as 2 primeiras. Então amanhã, 8h20, estamos aí. Primeira aula. Então, vou ficar por aqui, eu vou desligando já, tá? Tem mais 2 aulas daqui a pouco, às 10h20 tem mais outras 2, né? Daí vocês fazem um intervalinho, bebem uma água, e amanhã a gente está de volta. Bom dia para todo mundo, um abraço. Amanhã estamos de volta. Até. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau.